Olá pessoal, boa noite mais uma vez. Bom, para dar um motivo do porquê eu pensei e escolhi falar o que eu vou falar hoje, tem a ver com todos esses acontecimentos que nós temos visto no estado. Quem foi ajudar em algum momento nessa situação das enchentes, né? Nós vimos coisas bastante pesadas, difíceis, situações de vida complexas, né? E, ao mesmo tempo, alguns acontecimentos, né, que a vida nos traz, e para nós são surpresas, óbvio, a gente nunca, na verdade, está preparado para muitas coisas que acontecem no dia a dia, e isso vai nos fazendo questionar muitas coisas, né? E eu vejo que hoje nós vivemos em um mundo com uma resposta incrível. Nós somos o povo da palavra, da Bíblia, do Evangelho, de Cristo. E, ao mesmo tempo, nós temos produzido uma geração de cristãos que não tem a capacidade de defender sua fé, de debater assuntos profundos a respeito da Bíblia, de falar realmente de coisas profundas. Às vezes eu me pego muito com aquilo, vocês deveriam já estar recebendo alimento sólido, e eu ainda tenho que lhe dar leite, né? Isso plagiando um autor bíblico. Mas quando eu olho para a nossa sociedade hoje, me parece que nós somos feitos de um cristianismo em que tudo que nós aprendemos e falamos são as velhas e repetidas historinhas, e nós temos, então, uma gama de histórias bíblicas para contar, de algumas coisas a dizer, mas nós realmente não temos trabalhado a fé como deveria ser. E eu acho que mesmo aqueles que se dizem hoje cristãos, eles têm pouca convicção a respeito do que realmente é sua fé, como defendê-la. E aí nós abrimos as nossas armas, né, contra tudo aquilo. É a universidade que corrompe as pessoas, então não vamos mais mandar os nossos alunos para a universidade. É a escola que corrompe nossas crianças, então não mandamos mais os nossos alunos para as escolas. E, enquanto isso, talvez nós deveríamos aprender a ensinar os assuntos profundos e como eles devem ser debatidos em Deus, ao invés de criar pessoas em uma redoma que são tão frágeis, cuja fé é tão pouco sólida, que é como uma bolha de sabão que você estoura e some de um momento para outro. E eu vejo que isso tem acontecido porque muitas vezes nós cristãos temos nos satisfeito. E eu não estou dizendo que isso não é bom, mas às vezes com histórias mais suaves, coisas mais tranquilas. Nós gostamos de histórias boas de serem contadas, nós gostamos de parábolas, né? Amamos parábolas, como gostamos de parábolas. Ok, eu acho que parábola tem a sua importância, mas elas são apenas uma introdução para assuntos que são bem mais profundos, que às vezes nós não estamos capacitados a conversar. Então, hoje eu queria introduzir, e eu vou falar mais algumas vezes em cima desse livro, que para mim é de longe o livro mais desafiador de todos. A primeira vez que eu li esse livro foi para mim um desafio, porque realmente ele é bastante complexo, né? Mas ele se tornou um dos meus livros favoritos da Bíblia. Mas se você disser, se tornou o livro favorito porque você já domina todo ele, não, porque volta e meia eu tenho que voltar para esse livro e tomar umas bofetadas realmente disso que esse autor fala. Então eu quero que você já abra um pouquinho, bem no início ali, do livro de Eclesiastes. Esse livro é algo assim bastante desafiador em todos os sentidos. Mas é um livro que é extremamente profundo, porque quando a gente lê Eclesiastes, ele tira todas as nossas armas, ele tira todas as nossas possibilidades, ele nos deixa nus, indefesos, diante de realidades que são extremamente profundas, que devem ser debatidas, que devem ser discutidas
com isso, né? Eu lembro de um livro que eu li uma vez, deixa eu lembrar o nome, acho que é Clint Archer, o autor do livro. Ele fez um comentário de Provérbios, e ele tirou talvez a melhor expressão sobre o livro de Eclesiastes que você vai encontrar. Ele diz que ao ler Eclesiastes, Salomão aspira do seu cachimbo e sopra toda a fumaça bem na sua cara. E eu digo, olha, eu ainda não encontrei uma definição melhor para o livro de Eclesiastes. É como se alguém estivesse fumando na tua presença, e essa pessoa desse aquela bela baforada num cachimbo, olhasse para você e soprasse tudo aquilo na tua cara, e você sai meio que tossindo, tentando se abanar, não sabendo o que está acontecendo, diz assim, pô, para que fazer isso? Né? E eu acho que o livro de Eclesiastes, ele tem esse poder. O livro ele é muito complexo, e ele é difícil de ser digerido, e eu acho que por isso talvez ele é tão menosprezado, principalmente pela geração atual de cristãos, que está acostumado com as parábolas, que está acostumado com os louvor worships de repetição, que estão acostumados com emoções, e quando tem que defender a sua fé diante de um ambiente um pouco mais hostil, simplesmente essa geração some. Essa geração se esconde porque não tem muita raiz em si mesma. Eclesiastes vai falar de um tema que com certeza você e eu sabemos, sentimos, temos, e volta e meia nós temos que reler esse livro para nos lembrar de algumas coisas. Ele fala sim que o mundo é bom. Ele não está aqui dizendo que o mundo é mau, que deve ser destruído, como talvez algumas pessoas possam pensar. Ele está dizendo que o mundo é bom. As coisas do mundo são boas e devem ser aproveitadas. Mas ele é enfático em dizer que alguma coisa está errada com tudo isso. Por mais que o mundo seja bom, seja belo, desfrutável, ele diz que tem alguma coisa de errado que a gente precisa corrigir. E é verdade, né? É uma tensão invisível, mas palpável. Você consegue dizer, sim, eu passo pelo mesmo. É algo que volta e meia corrói nossa alma quando olhamos para o mundo, quando olhamos para a situação do mundo. Um dia, você e eu estamos bem, está tudo certo, e está tudo legal, e a gente está desfrutando de tudo. De repente, tudo parece vazio e sem sentido, e a gente senta e começa a pensar, mas era isso mesmo? Será que é isso mesmo? É exatamente o que esse autor está tentando nos alertar. Ele está nos fazendo questionar a respeito de tudo o que nós fazemos, e a pergunta que ele faz é, precisamos fazer tudo isso? Devemos fazer tudo isso? Por que fazemos tudo isso? E são perguntas que eu acho que são muito boas, e elas são boas respostas para um mundo que está fazendo as mesmas perguntas para si mesmo. Hoje nós vivemos em um mundo onde nunca tivemos tantas pessoas se perguntando o que, como, qual o meu lugar aqui, por que eu estou aqui, por que eu sofro, por que eu não sofro, o que está acontecendo. O mundo que está se questionando a respeito do que é, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser criança. O mundo todo está discutindo e está tentando chegar a uma conclusão. E por isso nós estamos passando por um momento muito turbulento, porque quando não se tem certeza de algumas coisas, a confusão é real. Por isso talvez estejamos vivendo em uma das sociedades mais depressivas, talvez em uma das sociedades mais confusas, talvez em uma das sociedades mais fragilizadas da história humana. Porque a sociedade está fazendo as perguntas que Eclesiastes está dizendo para nós cristãos, façam, perguntem, vejam se isso vale realmente a pena. Nós estamos diariamente sendo bombardeados por propostas que nos oferecem sobre como acabar com o vazio, com os dilemas, com as dificuldades, e não temos encontrado. E nós temos ainda, para piorar, tentado ficar cada vez mais anestesiados. Por isso nós não conseguimos mais largar os nossos smartphones. Por isso nós não conseguimos mais parar de ficar botando o dedinho para cima e para baixo, procurando assunto, procurando coisa, e cada vez mais desconectados do mundo físico, logo próximo ao seu, e nós estamos ficando cada vez mais
conectados a um mundo que nos dá uma dopamina, que pelo menos nos dá a oportunidade de falar sobre alguma coisa, de expor, ou de ouvir, ou de ser, conversar com alguém, e nós estamos ficando cada vez mais alienados de muitas coisas. E nós cristãos também. Nós cristãos também. Porque, infelizmente, já foi visto, dito, falado, que existe os tais algoritmos que enchem você de informações que você gosta, que você quer, porque, afinal de contas, é isso que você consome. E quanto mais você receber aquilo que você gosta e quer, mais tempo você gasta ali com aquilo que eles estão te oferecendo. Então, é incrível isso. Então, mesmo nós, cristãos, estamos, muitas vezes, correndo o risco de ficarmos e permanecermos alienados se não estamos tendo a real degustação da palavra de Deus como ela é. E por isso, às vezes, por ser um texto difícil, por ser um texto complicado, nós, às vezes, escorremos do livro de Eclesiastes. Porque Eclesiastes é realmente bastante difícil de entender, e eu quero te convidar a ler agora os 2 primeiros versículos, que diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. Está vendo por que é complicado? Porque o livro já começa assim. Tu diz, tá, pera, só um minutinho, né? Tu sai muito tranquilamente do livro de Provérbios, que te deu um monte de dicas sobre como viver, e de repente, pá, um gancho já no queixo. E aí tu já tem que resolver meio tonto, pera, só um minutinho, ainda é a Bíblia? Será que quem botou algum livro estranho aqui no meio da Bíblia? E o livro começa assim, logo nos primeiros versículos, um autor que nem diz quem é. Então fica aquela cogitação, quem escreveu o livro de Eclesiastes? E muitas pessoas atribuem esse livro a Salomão, que foi quem escreveu os livros, de sabedoria, ele foi colecionador de provérbios, ele escreveu alguns salmos, ele escreve o livro de Cântico dos Cânticos, e se perpetuou a ideia de que talvez ele tenha sido o autor de Eclesiastes. Pode ser, pode não ser? Talvez sim, talvez não, porque ele foi o último rei que governou sobre todo Israel na cidade de Jerusalém, porque depois dele foi dividido, e não era mais sobre Israel que o rei de Jerusalém governava, era sobre a nação de Judá. Então algumas pessoas viram, tem que ser Salomão, não necessariamente. Algumas pessoas dizem que, na verdade, esse livro, essas palavras que começam, é de um mestre, de uma pessoa que está sendo observada pelo um sábio Salomão, né? Mas o que menos importa aqui, na verdade, é quem está escrevendo esse livro, mas as figuras que ele agora coloca para a gente, e já no início do livro, ele nos assusta. Eu não sei quem de vocês leu ou assistiu a série... aquele das crianças lá, os Baudelaires lá, Desventuras em Série, muito obrigado. Que logo no início o cara já diz, olha, se você não quer ficar triste, não assista esses livros. Não leia esses livros ou não assista essa série. Olha, eu vou te avisar, tudo que você vê aqui vai ser desastre e coisa ruim. Não assista, por favor, não faça isso. Parece que é o que o autor de Eclesiastes está tentando nos avisar. Cuidado, você está entrando em um território perigoso. Você quer mesmo continuar? Você quer mesmo passar daqui? Ele acabou de colocar na frente que tudo é inútil e nada faz sentido. Quer mesmo continuar lendo esse livro? Ele fala que a inutilidade e a futilidade e a falta de sentido é algo que está na rotina dele e também na nossa. Essa é a parte difícil. Quem somos? Qual a importância daquilo que fazemos? Será que nós estamos deixando um legado correto, sólido, justo, forte? É isso que ele quer nos questionar. E o autor começa dizendo que tudo é fútil. Algumas outras versões vão trazer uma palavra diferente, mas ele usa a palavra revel, que no original significa fumaça, vapor, algo passageiro, algo que se vai logo de manhã, aquela neblina, aquele orvalho
que quando o sol chega, esquenta e ele some. E você diz, cadê toda aquela neblina? Cadê tudo aquilo? E ele fala que tudo é correr atrás do vento, mas melhor ainda, ele fala que viver essa vida é tentar pastorear a fumaça. Essa é a parte interessante. Você já tentou pastorear a fumaça? É bem difícil. É impossível, né? Então essa é a ideia. Então ele fala que ele é um mestre. A palavra aqui no original é o kohelet, que significa um sábio, um professor, um mestre, alguém que está falando a uma plateia. E esse mestre, você espera que ele resolva seus problemas. E de repente esse mestre chega diante de você e diz, tudo é inútil e nada faz sentido. E você diz, não, peraí, só um minutinho, eu vim aqui para resolver a coisa. Né? Tem 2 textos, um no Salmo 78, volta um pouquinho aí, na tua Bíblia aí, o Salmo 78, no versículo 33. Ele fala assim, por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino vapor. Pavor, desculpa. Pavor. Então, a ideia aqui é que os dias dos homens na terra são um sopro. Uma coisa que não é perene, é uma coisa que é bastante rápida. E no Novo Testamento nós temos nas palavras de Tiago, capítulo 4. Pode abrir lá na Epístola de Tiago, capítulo 4. Hebreus, Tiago. Capítulo 4, versículo 14, Tiago fala assim, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, a ideia do autor aqui não vai contra. Há vários textos bíblicos. Citamos 2, mas existem mais textos que nós podemos olhar aqui. O que ele está tentando nos lembrar é que a nossa vida não é eterna. A nossa vida ela é um vapor. E viver sem pensar nisso é uma alienação. Eu gosto muito de uma música dos Engenheiros do Havaí, onde ela fala sobre a vida é uma viagem, passagem só de ida. Há quem diga que não vale e há quem mate para viver. A vida é uma viagem, bebida sem gelo, engolida às pressas, às vésperas da sede. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer um esporte como andar de bicicleta, e você tem muitos quilômetros pela frente para percorrer, e quando você está no quilômetro número 5, você sente sede, e você só tem uma garrafinha d'água, e você vai fazer um pedal de 80 quilômetros, e naqueles 5 quilômetros iniciais, você sentiu sede, você já seca a garrafinha, para no quilômetro 12, e no 15, e no 20, você se arrepender de ter tomado toda a tua garrafinha no quilômetro 5. É mais ou menos isso que essa música está tentando nos explicar, e é mais ou menos assim que o autor de Eclesiastes está nos ensinando a viver. A vida não é uma coisa que a gente deve viver de qualquer jeito. Por quê? Porque nós ainda teremos coisas a pensar, a resolver e a fazer, a questionar, e nós precisamos viver de forma correta. Então, quando os cristãos hoje enfrentam e olham para o mundo hoje e dizem assim, não, viva, tem que viver porque amanhã tu não sabe se está vivo. Pois é, mas e se amanhã você estiver vivo? Não, viva hoje como se não tivesse amanhã. Pois é, aí você acorda no amanhã com uma ressaca enorme, uma dor de cabeça absurda, dizendo por que eu fui gastar tudo ontem. Essa é a questão. O autor de Eclesiastes está tentando nos mostrar isso. Versículo 3. O que o homem ganha com todo o trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? É uma bela pergunta. Ele fala que tudo é inútil, ele fala que nada faz sentido, e logo ele faz uma bela pergunta dizendo assim, o que eu ganho me esforçando todos os dias? Ele fala que a vida ela é um tanto frustrante, e realmente é. A ideia de que se nós fizermos tudo certo, se nós fizermos todas as coisas do jeito correto,
nós vamos ter lucro e nós vamos ter resultado. É mesmo? Esse cara aqui está dizendo, será que é isso mesmo? Será que é assim tão fácil nós vivemos a vida? Será que é assim tão fácil nos desgastarmos, nos esforçarmos? Então ele está dizendo que a gente tem que ser vagabundo? Definitivamente não. Nós só estamos iniciando esse livro bastante profundo. Mas ele está se questionando se vale realmente a pena ele gastar todo o seu esforço físico, mental, em uma tarefa que talvez não gere para ele o benefício necessário, ou aquilo que ele quer, ou aquilo que ele gostaria. Olha o versículo 4 agora, ele diz assim, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltarão a correr. O que ele está falando aqui? Ele está falando que a vida é feita de ciclos. E é legal aqui que ele usa a ideia do sol, que faz leste-oeste, e olha que ele fala do vento, que faz norte e sul. Ele está falando que há movimento por toda a terra. E aí ele pergunta, e esse movimento faz sentido? Porque no fundo a gente acha que ele está falando sobre mar, vento e sol. Mas ele está falando de eu e você. Por quê? Porque assim como o mar não se enche, embora todos os rios corram para lá, o meu coração e o teu coração não se enchem, embora nós tentamos fazer todas as coisas convergirem para ele. Não é o mar aqui que é insaciável, é o nosso coração, que pode fazer movimento pela terra toda e ainda assim ficar insatisfeito. Você pode adquirir uma coisa nova, muito legal hoje, e daqui a 2 semanas você está procurando a próxima. Você pode ter feito alguma coisa muito legal hoje e amanhã você vai ter que fazer de novo. É um ciclo tedioso. Imagina você que você luta com o peso, e você vai lá na balança, e você faz dieta, e você faz exercícios, e você faz um monte de coisa, e você chega no peso que você queria. Agora você pode comer tudo que você queria e está tudo certo. Vai dar certo? Não vai. Você vai ter que vigiar sempre. E aí se torna tedioso e estafante. E você diz assim, não, agora eu vou conseguir, e você consegue comprar talvez a coisa mais legal que você poderia, para amanhã aparecer uma outra propaganda e jogar na sua cara que você está novamente defasado. E que você precisa de mais alguma coisa. E aí nós estamos correndo, e é isso que ele está dizendo que não faz sentido. Nós estamos trazendo todas as coisas para o nosso coração, mas o nosso coração nunca se satisfaz. E o mundo nunca para de nos oferecer coisas. E é isso que ele está questionando. E olha que nós estamos falando de um homem aqui que viveu, pelo menos, no 1º milênio antes de Cristo. Ele não viveu a era da internet, do iPhone, do carro zero, de um monte de coisa aqui. E lá naquela época ele já está dizendo, acho que alguma coisa tem de errada. Nós estamos sempre procurando o ideal. A poupança ideal, o corpo ideal, o consumo ideal, as coisas ideais. E ele fala que uma geração após a outra isso vai acontecendo. E o mais interessante é que ele diz que as gerações ficam e ninguém lembra delas. Por exemplo, se eu perguntar para você, lembra do nome dos teus 16 tataravós? Sabe o que eles gostavam de fazer? Sabe pelo que eles tentaram viver? Sabe como é que eles batalharam e lutaram pela vida deles? Teus tataranetos não lembrarão teu nome. Essa é a grande realidade. Teus tataranetos não vão saber um dia o que você fez por eles. O que você conquistou para eles, o que você fez para eles. Estamos aí, ontem faleceu o Silvio Santos. Eu acho que até o momento não tem brasileiro que não saiba quem foi Silvio Santos. Mas daqui a 10 anos, provavelmente, vai ter gente que nunca ouviu falar dele.
Parou para pensar nisso? Então esse homem está se questionando, será que vale mesmo a pena fazer o que estamos fazendo? Guardar o que estamos guardando? Valorizar o que estamos valorizando? Essa é a pergunta que ele tem para nós hoje. A própria natureza, ele fala, está repleta de ciclos que são naturais e normais. E nós vamos fazer apenas parte de um desses círculos. Simone e eu estávamos de férias há algum tempo atrás. E aí nós fomos fazer uma viagem para um lugar de gente jovem. Nós fomos numa terma. Só dava gente jovem. Tinha até bailinho da noite, era divertido. Era divertido. Era Amado Batista, era só música assim, ó, atual. Era divertido. Mas realmente foi bom, foi muito legal. Mas teve uma hora que Simone e eu estávamos sentados e toda aquela gurizada, parecia um Sesc, né? E água, e dentro da água quente, e ofurô e tal. E eu sentei, Simone e eu tomando um chimarrão, olhei para Simone e disse, tu já parou para pensar que se você tirar Deus da jogada, tira Deus da jogada, é um bando de macaco, né? Primatas, que trabalha o ano inteiro para vir aqui e ficar uma semana por ano aproveitando tudo isso, e depois volta para o trabalho para ver se consegue, no próximo ano, voltar e fazer tudo isso de novo. Uma coisa meio maluca, né? Se você tirar Deus da jogada, nós somos apenas primatas, que somos restos de uma estrela que um dia explodiu e hoje convergiu aqui para a Terra, que pagamos para aproveitar uma aguinha quente. Parou para pensar nisso? Um belo caldo, uma sopa de aioline, né? Que fica, eu acho que depois eles devem vender para os restaurantes. Aquela... Eu falei lá, coitadinho, uma da Argentina, a Argentina nem entendeu o que eu falei, ela ficou me olhando. Eu disse, depois eles fazem isso aqui, eles levam ali no restaurante e fazem o caldo do capelete. Mas, se você for parar para pensar, se tirar Deus da jogada, é isso que acontece. E aí as perguntas que esse cara faz são muito complexas. Faz sentido? Faz sentido a gente estar lá? Então ele fala que a insatisfação é infinita. Versículo 8, ele diz assim, todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. A diferença é que nós fazemos as mesmas coisas com mais tecnologia. Então, se você estava, por exemplo, nos índios, quando chegaram aqui as caravelas portuguesas, você estava fazendo fogo com pedrinha ou raspando gravetos, né? Friccionando gravetos e fazendo fogo. Hoje, a gente aperta um botão, ou nem precisa, né? Você vai lá no fogão de indução e bota o negócio em cima. Mas essa é a ideia. O fogo foi inventado, entre aspas, uma vez só. Não tem mais nada de novo. Uma vez se deslocavam a pé, depois veio o cavalo, depois as carroças levando as pessoas, depois os veículos automotores sem a presença de animais e tudo mais. O que nós fazemos são deslocamentos com máquinas tecnologicamente diferentes, mas continuamos nos deslocando para lá e para cá. E essa é a realidade. E o trabalho humano tem sido assim também. Nada foi inventado, nada é novo. E assim são as nações, a história. Quando a gente estuda história, a gente vê uma repetição assustadora de fatos, atos e situações por todas as eras humanas. Nações se levantam, nações caem, nações vêm de novo e nações caem de novo. Famosos aparecem e seus nomes são guardados em alguns livros e tudo mais, mas eles também morrem e desaparecem. Os filósofos estão fazendo as mesmas perguntas há anos. A ponto de uma vez eu ler um livro de um filósofo chamado Whitehead, que ele disse que, na verdade, toda a filosofia europeia nada mais é que uma nota de rodapé de Platão. Realmente, eles estão fazendo as mesmas perguntas. As mesmas perguntas. Assim como o mar nunca se satisfaz, meu coração e o teu coração também nunca se satisfaz.
E aí, todos os nossos trunfos, tudo o que foi feito, todas as conquistas, todos os prazeres, tudo é esquecido em poucas décadas. Olha como ele encerra essa parte dizendo: ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Durma-se com um barulho desse agora. E aí? E agora? Qual é a resposta que nós podemos dar? Porque eu vejo nas palavras desse sábio o mundo que está aí fora. Como nós cristãos vamos levar a resposta? Como nós vamos interagir com essas dificuldades que as pessoas têm? Ah, não, é muito mais fácil a gente olhar parábolas, historinha de Davi jogando uma pedra na cabeça do Golias, nós lembrarmos que alguma coisa aconteceu. Pois é, as histórias bíblicas são boas, mas elas só farão sentido se nós colocarmos elas nas respostas certas. E você tem se importado com as perguntas que o mundo tem feito? Você tem feito para si mesmo essas perguntas? O livro de Eclesiastes, ele não é uma picanha. Na verdade, ele é um osso duro de roer mesmo. Mas tem uma dica que ele nos dá logo no início. Versículo 3. Ele diz assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça, debaixo do sol. Esse termo ele vai continuar por todo o livro. E ele é uma dica. Porque, na verdade, o autor de Eclesiastes, ele está tentando nos fazer entender que tem coisa acima do sol. O problema do cristão é viver uma vida achando que tudo o que tem é isso que está aqui. E aí o cristão corre a mesma corrida inútil do seu vizinho não cristão. Ele quer ter as coisas melhores, ele quer ter mais conforto, ele quer ter a casa melhor, ele quer ter o carro melhor, ele quer ter a viagem mais divertida, ele quer ter a posse mais legal, ele quer ter os filhos na escola mais assim, ele quer ter... E é uma corrida inútil que os não cristãos estão correndo. Porque o cristão precisa lembrar que tem coisa acima do sol. E o não cristão não pensa assim. O autor de Eclesiastes também, ele está um pouquinho anterior, porque ele está buscando o sentido da vida e ele está frustrado por isso. E, na verdade, o mundo inteiro está frustrado. Hoje, só não está frustrado com o mundo quem está alienado. Os alienados, eles continuam vivendo a sua vida anestesiada, o que é uma pena. Olhar para o mundo de uma perspectiva terrena é desanimador. E eu entendo porque hoje estamos vivendo em uma das sociedades mais depressivas e deprimentes da história humana. Entendo um jovem de 16 anos que chega para alguém e diz assim: eu estou frustrado com o mundo, eu não sei mais o que fazer. Eu digo: entendo. Porque ele está vivendo num mundo que está ensinando ele desde cedo que tudo que ele vive é isso que ele vive debaixo do sol. Aquilo que o Ademir falou, e nós vimos aqui, os espanhóis e o escocês dando o seu testemunho a respeito de Cristo, porque eles têm crescido em um continente onde o cristianismo tem morrido. Por que que o cristianismo tem morrido? Porque estão ensinando os europeus a viverem só debaixo do sol. Não estão alertando nada a respeito do que há acima do sol. Então o mundo, como o autor de Eclesiastes nos explica, ele é um lugar que não é como deveria, por isso ele está nos alertando. Essa é a parte legal. O mundo que você e eu encontramos lá fora não é como deveria ser. Esse é o problema. Eu não sei quantos de vocês, alguns de vocês desceram, com as equipes algumas vezes para a cidade de Cruzeiro do Sul. E quando a gente chegava na beirada do rio, lá em Cruzeiro do Sul, o que a gente via era uma desolação. As casas completamente destruídas, levadas pelo rio. Talvez, se você fosse um alienígena e chegasse exatamente naquele momento na cidade de Cruzeiro do Sul, você ia dizer assim: nossa, que cidade mais feia. Que cidade mais feia. Olha só, eles nem acabam direito as construções. É tudo meio jogado assim, olha só que bagulho estranho. E o que é toda essa areia que está tomando as ruas e barro? Que cidade horrível. Se você fosse um alienígena, talvez essa fosse a conclusão que você chegaria. Mas alguém talvez poderia chegar e dizer: pera só um minutinho.
Você não sabe toda a história. Não era assim antes. Antes aqui tinha casas bonitas, de pessoas que desfrutavam de um churrasquinho na frente do rio, passando mansamente ali na frente das suas casas, tomando uma cervejinha no final de domingo, conversando com crianças correndo para lá e para cá. Mas eis que um dia veio uma grande enchente. E esse rio que você está vendo ali correndo calmamente, ele subiu muito, ultrapassou a altura das casas e varreu, levou tudo embora, deixando só o que está aí. E essa areia, o mundo, a catástrofe do mundo, as coisas erradas no mundo, que é o que eu mais escuto como cristão. Como pode um Deus bom deixar o mundo em frangalhos como está? Eu adoro essa pergunta, porque você diz, o mundo nunca foi para estar assim, ele ficou. Posso começar a te explicar como? Não é porque não tem um Deus bom que o mundo está nessa situação. É bem pelo contrário. E aí nós começamos a responder algumas perguntas que o cristão faz, que o não cristão faz, e muitas vezes os cristãos fogem porque não sabem como responder. Mas o mundo, assim como o Cruzeiro do Sul, não era para ser da forma como nós chegamos lá. Então, o autor de Eclesiastes está dizendo que esse mundo, ele não é como deveria. Ele está errado, sim, e ele precisa ser corrigido drasticamente. Porque se não for corrigido, o mundo vai continuar um ciclo de inutilidade para sempre. O mundo precisa da ação de Deus. Por isso que o cristão, ele deve viver no mundo, não com a mente do mundo. O cristão é chamado para viver no mundo, olhando o mundo de uma perspectiva completamente diferente, a perspectiva de alguém que conhece algo que está acima do sol, de algo que veio dar uma nova perspectiva. E olha que o autor de Eclesiastes, quando escreve esse livro, ele sequer tinha ideia de como seria a manifestação de Cristo, mas hoje nós temos a manifestação plena de Cristo, e é essa manifestação plena que traz significado para a nossa vida e traz significado para o mundo aí fora, mas desde que o mundo abrace essa perspectiva. Então, a partir de Cristo, a partir de o que está acima do sol, nós nos tornamos diferente porque ganhamos um novo significado. E aí eu me torno diferente e o meu trabalho também se torna diferente. E a perspectiva de todas as coisas que eu vou usufruir a partir desse trabalho e dessa nova vida, agora passa a ser diferente. E é esse o convite que o autor de Eclesiastes está fazendo para mim e para você, desfrutarmos nesse exato momento. Então é um livro duro? É um soco no queixo? É uma baforada de cachimbo na cara? Mas é o livro que vai nos ajudar a colocar todas as coisas da vida e tudo o que fazemos em uma perspectiva divina. Sabe por quê? Porque esse autor sabe que se não for pela perspectiva divina, a minha vida e a tua vida vai ser um ciclo enfadonho de inutilidade. E tudo que você lutou para conquistar, e toda a luta que você está fazendo de manhã, levantando e tudo mais, ela vai ser esquecida daqui a 4 gerações. Ninguém vai lembrar o teu nome. E eles serão teus familiares, descendentes teus. Mas não vão lembrar. Então, fora da perspectiva divina, viver esta vida é bastante pesado, é bastante enfadonho. Estamos vivendo em um mundo que não sabe dessa verdade. E nós temos a resposta. E nós cristãos temos que levar essa resposta a todos esses que estão vivendo uma perspectiva completamente inútil da sua vida, tentando pastorear fumaça. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse livro tão complexo, difícil, às vezes até assustador, de Eclesiastes. Mas obrigado, Senhor, que Tu estejas nos permitindo olhar para ele
e encontrar nele todas as respostas. E, Senhor, nos ajuda, nos livra realmente de repetirmos a palavra do Mestre, de vivermos uma vida enfadonha, inútil, despropositada, debaixo do sol. Nos ajuda a viver acima disso. Nos ajuda a olhar de uma perspectiva correta para a vida, mas para a Tua presença em nossa vida. E a partir daí, ressignificarmos todas as coisas. É isso que agradecemos, é isso que nós pedimos. Ajuda-nos a olhar nessa semana tudo mais que fazemos. Em nome de Cristo. Amém.